Bom dia. Hoje é sábado e eu não sei quantos de nós vamos estar aqui cedo de manhã conversando, mas eu estou cheio de expectativa. Hoje a gente vai falar sobre crianças. E nos últimos dias a gente não tem falado demais sobre crianças. Então, ah, é uma novidade boa. A gente hoje vai conversar sobre os nossos pequenos e vamos conversar sobre o que nós adoramos conversar: limites para os pequenos. Tem me chegado muitas perguntas sobre como estar com os pequenos, mesmo tendo as meditações. Tem chegado muitas perguntas. E eu vou tentar responder uma ou duas e a gente vai conversar sobre um trecho super importante de um livrinho não tão importante, da Maria Montessori. Me deem só um segundo, por favor. Pronto. Aqui está o livrinho. O livrinho é este aqui. Maria Montessori conversa com as famílias. Bom dia para todo mundo que está chegando. Não é que temos gente, somos 20 já até agora. E é sábado e são 7, quase 7h40 da manhã. Muito bem-vindos. É muito bom estar com vocês todo dia. Então tá aqui. Maria Montessori fala para famílias. Maria Montessori Speaks to Parents. Esse livro ainda não está publicado em português, mas eu acho que daqui a uns 2 anos deve estar no máximo. Uma seleção de textos. Eu sou de São Paulo, Andresa. Esse livrinho é outro dos livrinhos pequenininhos que eu tenho recomendado para vocês, tá? Gosto de livrinhos pequenininhos. Gosto dos grandes, mas gosto dos pequenininhos. Eu comecei a me apaixonar por Montessori com um livrinho pequenininho, porque eu queria saber se ela tinha boas ideias quando eu comecei a estudar Montessori. Eu não tinha certeza de nada, não é? E então eu peguei um e-book da Maria Montessori na internet, um bem pequenininho, em inglês, para começar a ler, porque como eu não sabia se era bom ou não, eu não queria pegar um grande, eu não queria um compromisso de longo prazo, né? Então eu peguei um pequenininho. Gosto muito de livros pequenininhos. A Eve não tem na Amazon. Quer dizer, talvez tenha. Vale a pena pesquisar. Não sei se tem. Com certeza tem na Montessori Pearson Publishing Company, que é a editora oficial dos livros da Montessori. Não vai dar para ler muito porque a câmera não vai focar, mas é essa editora aqui, Montessori Pearson Publishing Company. Se alguém puder fazer a gentileza de fazer uma busca no Google e colocar aí o nome inteiro escrito, eu agradeço muito. Eu vou pronunciar mais uma vez: Montessori Pearson Publishing Company, tá? Se alguém puder colar aqui para todo mundo, agradeço. Lá eles têm todos os livros da Montessori em inglês, muitos livros da Montessori em espanhol e muitos livros da Montessori em alemão. Eu não sei se eles já estão com os livros lá em outras línguas também. Tá bom? Então, antes de começar com o trecho da Montessori, eu queria responder uma pergunta que está chegando bastante para mim no Lar Montessori. Eu vou depois responder por escrito por lá também. Se eu posso sugerir atividades para a gente fazer com as crianças. Eu não vou fazer isso, porque eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. O meu repertório de atividades é meio limitado. Eu consigo pensar bem na criança no dia a dia normal. Então, num tempo em que ela esteja fora e a gente também esteja fora, e depois a gente se encontra em casa por algumas horas e depois a gente vai dormir e tal. Num dia normal, eu consigo pensar em uma série de atividades em casa que a criança pode fazer. Para essa quantidade de tempo que a gente está tendo agora e essa quantidade de coisas que as crianças precisariam fazer agora, o meu repertório de atividades é limitado demais. Eu estou com um de 8 anos aqui em casa e estou me vendo às voltas, inclusive com
o esforço, não é? De ver como é que fazemos. Então, estamos um pouco mais na cozinha, estamos um pouco mais pela casa e ele também está um tempo a mais em tela, ele também está um tempo a mais lendo, um bom tempo a mais em tela, na verdade, em comparação com o que a gente normalmente permite. E nós aqui em casa resolvemos descansar um pouco quanto a isso. Tem um esforço a mais para que outras coisas que normalmente não seriam feitas sejam feitas, mas também tem um descanso a mais de permitir coisas que normalmente a gente não permitiria, porque nós estamos falando de uma situação de total exceção. Então tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, mas eu não vou sugerir as atividades porque tem gente que faz isso melhor do que eu. E daí o que eu vou fazer é ir atrás dessas páginas, dessas pessoas, desses sites, desses Instagrams e tal, dessas pessoas e fazer depois um post no Lar Montessori com essas recomendações de páginas de Instagram, de páginas de Facebook, de sites, de canais de YouTube, de pessoas boas que tenham repertórios bons, legais de atividade e que possam sugerir coisas boas também. Tá bom? Mas eu acho que insisto aqui que a gente não fique louco, tá? Nem a gente, nem as crianças, porque é uma situação de absoluta exceção. Então, é claro, a gente vai fazer mais atividades, a gente vai jogar mais jogos, a gente vai exercitar mais habilidades do que o normal. Estamos fazendo isso aqui em casa também. Mas a gente também vai abrir um pouco mais de exceções do que o normal, permitir um pouco mais de coisas do que o normal, porque afinal de contas nós também estamos nos permitindo um pouco mais de coisas do que o normal, não é? Então, acho que cabe aí um cuidado de todos nós em todas as direções para sermos razoáveis em vários aspectos diferentes, né? Mas, de toda forma, nos próximos dias eu procuro Instagrams, YouTubes, Facebooks e sites com sugestões de atividades e vou publicando para que vocês possam seguir as pessoas que trabalham com isso, tá bom? Que fazem isso muito bem feito. Hoje a gente vai começar a conversar sobre um trecho aqui do livro Maria Montessori Speaks to Parents e o capítulo se chama Quando o seu filho ou quando a sua criança sabe mais do que você. Normalmente, a gente parte do pressuposto de que nós adultos sabemos mais do que a criança, né? E a gente está certo em vários aspectos. A gente sabe mais sobre matemática, a gente sabe mais sobre geografia, a gente sabe mais sobre vários aspectos do dia a dia, né? Do que a criança. Mas a criança sabe mais do que nós sobre ela mesma, né? Então a Montessori vai dizer o seguinte: a grande ajuda que você pode dar à criança é a liberdade para trabalhar da sua própria maneira. Porque nesse assunto especificamente, sua criança sabe mais do que você. Eu vou ler de novo. A maior ajuda que você pode dar para os seus filhos, nesse caso, é a liberdade para trabalhar da sua própria maneira. Porque nesse assunto especificamente, a sua criança sabe mais do que você. Então, as crianças vão saber menos do que a gente em quase tudo que diz respeito ao mundo. Mas elas sabem mais do que a gente naquele pontinho que diz respeito a elas, né? Que pontinho é esse? Como trabalhar, como usar a própria energia, como usar o próprio corpo, né? Quando a gente tenta conduzir demais a atividade da criança, normalmente dá errado, né? Se você tenta fazer com que a criança execute as coisas exatamente à sua maneira, quando você tenta interromper as repetições dela porque você acha que ela já repetiu demais, quando eu desejo
parar o que a criança está fazendo para que ela faça uma outra coisa que eu considero mais importante, né? Todas essas coisas a gente está errando porque a gente não sabe o que está fazendo, na verdade. A Montessori falava de um jeito maravilhoso. Ela dizia que a gente só conseguia olhar o lado de fora das crianças. A gente só conseguia olhar a periferia das crianças, a parte de fora, né? Mas que o grande segredo das crianças, a grande maravilha surpreendente das crianças, estava do lado de dentro. E que esse segredo a gente nunca conseguia olhar, a gente nunca conseguia enxergar. E quando nós interrompemos a criança ou direcionamos demais a criança, nós estamos tocando nesse segredo, sem conseguir enxergar esse segredo. Então, olha a complicação da situação, não é? Nós estamos tentando interferir e redirecionar uma coisa que a gente não consegue ver. É um processo delicadíssimo. E o que a Montessori sugere é que a gente abandone um pouco essa tentativa inglória de tocar o segredo da criança. Inclusive, num outro textinho deste livrinho, que ele é todo pequeno, os textos são pequenos, o livro é pequeno. Num outro texto desse livro, a Montessori diz o seguinte, cadê? Permita que seu filho guarde o seu próprio segredo, né? Permita que seu filho guarde o seu próprio segredo, né? A gente tem uma coisa de, meu filho me conta tudo, meu filho me fala todas as coisas, eu sei tudo sobre o meu filho. A gente não sabe tudo e a gente não vai saber tudo. E não é porque eles estejam escondendo qualquer coisa da gente, é porque existe um núcleo da criança, existe um centro da criança que ela não consegue expressar em palavras e a gente não consegue enxergar. Então a gente fica conhecendo esse centro, esse núcleo, esse segredo pelas ações da criança. Se nós respeitarmos essas ações, a gente vai entendendo um pouco do que é que se passa lá dentro. Mas ela não vai dizer e a gente não vai conseguir ver também. E daí é necessária uma enorme confiança do adulto na criança, porque eu não sei por que é que ele está fazendo o que ele está fazendo, ele não sabe por que é que ele está fazendo o que ele está fazendo. O que ele sabe é que aquilo que ele está fazendo é importante. E eu posso concordar que aquilo que ele está fazendo é importante e fazer como Montessori dizia, seguir a criança, permitir que ele faça, né? É claro que há nuances para isso. Então, por um lado, a criança pode estar o dia inteiro na televisão. E eu dizia ainda agora que eu acho que temos que ter uma tolerância um pouquinho maior com a tela nesse período, né? Mas estar o dia inteiro na televisão não tem nada a ver com desenvolvimento. Tem só a ver mesmo com tédio e tem a ver com o esforço que as emissoras de televisão, que as empresas de videogame, etc. e tal, fazem para cativar os olhos e a atenção das crianças. Aí não tem nada a ver com desenvolvimento. Mas se a gente olhar para outros aspectos da vida, então para os recortes que a criança faz, para as construções que a criança faz, para os quebra-cabeças, para as roupas dobradas, para regar as plantas, para os outros aspectos do dia a dia, né? Nisso tudo, a criança sabe mais do que nós, e nisso tudo, nós podemos permitir que ela haja à sua maneira. E nós podemos confiar completamente, seguir completamente e aprender com a própria criança. Não é o que a gente normalmente faz, e a Montessori sabia que não era. Então ela dizia o seguinte para a gente. Que a gente interrompe muito as crianças, ela vai dizendo, né? Que a gente interrompe a criança com impaciência, que a gente atrapalha a perseverança e a concentração, que a criança fica insatisfeita, desapontada,
ela começa a ficar instável emocionalmente, agitada demais e provavelmente encontrará uma maneira de fazer alguma coisa errada, né? De se comportar mal ou de fazer alguma coisa errada. Porque tudo aquilo que ela tentou fazer, que era importante para ela, foi sendo atrapalhado. Bom dia, mãe esforçada. E aí a Montessori pergunta: e o que é o que são esses problemas dos quais nós temos tanto medo caso a gente não corrija as crianças pequenas? Nós dizemos, e agora começa a parte importante, nós dizemos que corrigimos a criança para seu próprio bem. E numa grande parte do tempo nós honestamente acreditamos nisso. Mas é estranho como frequentemente nós sentimos que o bem da criança coincide exatamente com o nosso próprio conforto. Então vou ler de novo esse pedaço. E o que é esse monte de problemas dos quais nós temos tanto medo caso a gente não corrija as crianças pequenas? Nós dizemos que corrigimos as crianças pelo seu próprio bem. E na maior parte do tempo, nós honestamente acreditamos nisso. Mas é estranho como é frequente que nós sentimos que o bem da criança coincida completamente com o nosso próprio conforto. Então, para quem foi chegando agora, o livro é este aqui, Maria Montessori Speaks to Parents. Eu estou traduzindo enquanto leio, é por isso que fica um pouco diferente a cada vez que eu leio. Maria Montessori Speaks to Parents. É um livrinho pequenininho da Maria Montessori de uma seleção de artigos que ela foi escrevendo durante a vida para famílias. E eu gosto demais dessa parte. Eu gosto demais. Quando eu li isso, isso abriu o mar na minha frente, sabe? Nós dizemos que corrigimos a criança pelo seu próprio bem e na maior parte do tempo nós acreditamos nisso, sinceramente. Mas é curioso como, na maior parte das vezes, o bem da criança coincida completamente com o nosso próprio conforto. Então, por exemplo, eu não permito que a criança suba no sofá para o bem dela, mas também porque eu vou ter que limpar o sofá depois. Ou eu não permito que a criança suba a escada para o bem dela, mas também porque eu vou ter que ficar ali prestando muita atenção. Caso alguma coisa dê errado, eu vou precisar estar por perto para segurar. E assim eu posso ir adiante, não é? Eu não permito que a criança brinque na lama para o bem dela, mas também porque eu vou ter que lavar a roupa depois. Então, o bem da criança e o nosso próprio conforto coincide demais, né? Mais um exemplo que a Karina colocou aqui para nós. Nós precisamos sair e então nós interrompemos a atividade da criança. A gente coloca na cabeça que é pro conforto dela, né? Às vezes até é uma coisa legal para ela. Então nós vamos no parque ou nós vamos na praça. E daí ela tá lá tentando colocar os sapatos ou ela tá lá até montando um quebra-cabeça. E eu interrompo isso, né? Eu coloco os sapatos logo para ela. Digo, eu vou colocar os seus sapatos para a gente poder ir logo para a praça, tá bom? Ou eu interrompo completamente. Digo, escuta, para de montar o quebra-cabeça e vamos embora. E na minha cabeça, eu estou interrompendo essa criança pelo bem dela, não é? Mas também é porque eu já me preparei para ir para a praça, eu já organizei a minha rotina toda em volta dessa praça, então eu estou pronto, né? E o meu conforto e o bem-estar da criança coincidem completamente. Bom, eu queria deixar umas perguntas para a gente pensar, não é? E a gente pensa um pouquinho sobre cada pergunta. A primeira pergunta é: e se eu pudesse estar errado, eu adulto? E se a criança estivesse certa de estar fazendo exatamente o que ela está fazendo e eu estivesse errado de querer interromper? Isso é uma pergunta útil para a gente se colocar toda vez, não é? Não só com crianças, na verdade, também com adultos. E se eu pudesse estar errado?
E se o outro estivesse na verdade certo? Esse é um exercício que, se a gente fizer com frequência suficiente, transforma as vidas da gente, né? Bom dia. Esse é um exercício que muda completamente a nossa ótica, né? Porque a gente olha o mundo a partir da gente. A gente é o centro do nosso próprio mundo. Então, quando a gente se pergunta, puxa, e se eu estiver errado? Se eu estiver errado, eu não sou mais o centro do meu mundo. Alguma outra coisa se torna o centro do meu mundo. O outro se torna, o ponto de vista do outro se torna o centro do mundo. Então desacomoda tudo, né? A vida vira completamente de cabeça para baixo. Por outro lado, a vida ganha uma dimensão de alegria, de surpresa, de bem-estar, de encontro com a verdade de alguma maneira, que é enorme, né? Se a gente começa esse exercício com as crianças, e se eu pudesse estar errado, e se o meu filho, e se o meu aluno estivesse certo e eu estivesse errado, como a gente faria isso aqui? Como eu deveria me comportar nesse momento? Isso transforma tudo. É claro que às vezes você vai estar certo, mas mesmo nessas vezes, é mais do que útil se perguntar, tá bom, acho que eu estou certo, mas e se eu tivesse errado? Isso nos conduz a mudar o nosso ponto de vista, sabe? Completamente, você muda o ângulo para analisar a questão. E quando a gente muda o ângulo, a gente muda tudo. Uma segunda pergunta para a gente considerar. E se ele fosse perfeito? E se a minha criança, o meu filho, a minha filha, fosse perfeita? Quero dizer, não é só se ela estivesse certa, mas e se a minha filha fosse perfeita? Como é que eu justificaria essa ação que ela está tendo agora? Porque normalmente a gente olha bastante para as imperfeições da criança e os erros da criança. E a gente considera esses com muito mais frequência do que a gente considera os acertos. E é difícil fazer a mudança gradativa, é difícil começar a olhar um pouquinho mais as coisas certas e um pouquinho menos as coisas erradas. Mas, se eu olhar para essa criança e me perguntar logo de uma vez por todas, ok, e se ela fosse perfeita? Se eu colocar as coisas desse jeito, aí eu posso enxergar os acertos da criança numa dimensão totalmente nova, e aí os erros dela ficam diminutos, porque eu estou considerando para um experimento de pensamento que ela é perfeita. Então aqueles erros não podem ser erros, porque ela é perfeita. Aqueles erros têm que ter uma outra explicação. E aí, na hora que eu vou encontrar essa outra explicação, eu enxergo o lado bom da criança, aquilo que é bom na criança. E outro dia nós conversávamos sobre fortalecer aquilo que é bom na criança para deixar menos espaço para o que é ruim, não é? E se eu considero que a criança é perfeita, é exatamente isso que eu faço. Sayonara. Elas vão ficar no YouTube. Eu sou uma pessoa ineficiente. Então faço aqui as manhãs todos os dias de manhã. Mas faço aqui as meditações com vocês e as manhãs na terça-feira. Todo dia de manhã. Mas depois eu não sou rápido o suficiente para pegar esses vídeos e colocar nas redes sociais e no YouTube. As manhãs com Montessori vão ficar na plataforma que elas já ficam. Se tudo der certo, eu vou conseguir disponibilizar acesso gratuito a essa plataforma por algum tempo, enquanto estamos em isolamento social. Eu preciso, infelizmente, fazer contas. Eu não tenho o tamanho da net, da Sky, então eu preciso fazer umas contas para fazer isso. Mas é uma coisa que quero fazer, disponibilizar acesso gratuito à plataforma Manhãs com Montessori. Agora, essas daqui que a gente está fazendo fora da terça-feira, as meditações com Montessori, todas elas vão para o YouTube, vão para o Facebook, todas elas vão ficar disponíveis completamente e todo mundo vai poder divulgar
e compartilhar com quem quiser. É só eu conseguir me organizar mesmo para fazer o download desses vídeos e depois o upload desses vídeos nas redes sociais com as descrições necessárias e tudo. Isso dá um trabalho danado e eu demoro um pouquinho para dar conta, tá? Mas é uma coisa que vai acontecer, tá bom? E aí tem perguntas um pouco mais radicais para a gente, um tanto mais difíceis. E se o meu bem-estar não estivesse em questão? Porque normalmente o meu bem-estar é o centro das minhas preocupações. Aquilo que vai me fazer bem, aquilo que vai me deixar bem, é o centro das minhas preocupações, né? E não precisa ser. O centro das minhas preocupações pode ser o bem-estar do outro. É só uma questão de ponto de vista mesmo. E talvez eu só precise estar bem o suficiente para poder ajudar os outros. Talvez eu não precise estar muito melhor do que isso. Talvez o tanto que eu preciso estar bem seja aquele bem o suficiente para ser a maior ajuda possível para o outro. E se eu pensar assim, e se o meu bem-estar não fosse uma questão, é claro que eu não posso levar essa questão, essa forma de pensar, por exemplo, para um relacionamento abusivo, né? Se eu estou envolvido num relacionamento abusivo, seja de casal, seja de mãe e filho, pai e filho, aí eu não posso levar essa questão para esse relacionamento, porque aí nós estamos falando de uma outra esfera completamente. Mas eu posso sempre levar essa questão para um relacionamento equilibrado e eu posso sempre levar essa questão, especialmente, para o meu relacionamento com as crianças. E se, em vez de colocar o meu bem-estar como termômetro daquilo que deve ser feito e daquilo que não deve ser feito, eu colocasse, por um momento, a sabedoria que a criança carrega sobre si mesma. O conhecimento profundo que a criança carrega sobre as coisas que ela precisa fazer para estar bem, para se desenvolver bem. Se a gente conseguisse fazer isso só um pouquinho, eu acho que a gente transformaria tão profundamente a vida das crianças que a gente não reconheceria as crianças que aparecem, né? Quando a Montessori começou o trabalho dela, as pessoas chamavam as crianças dela de as novas crianças, né? E as novas crianças, na verdade, eram as mesmas crianças de sempre, só que em novas condições. Eram as mesmas crianças que antes quebravam as coisas e choravam e gritavam e empurravam, só que em condições completamente novas, né? Elas estavam, de repente, livres para existir. A Montessori disse, numa altura ela disse, eu não criei um método de educação, eu apenas dei a algumas crianças uma chance de viver. E numa altura desse livrinho também que estamos vendo hoje, este aqui, a Montessori nos pergunta o seguinte: você alguma vez já permitiu à sua criança agir durante um dia inteiro sem ser interrompida? Eu não estou aqui encontrando o trecho. Eu vou demorar muito para encontrar o trecho se eu for procurar, então não vou. Mas ela pergunta exatamente assim: você alguma vez já permitiu que a sua criança agisse por um dia inteiro sem ser interrompida? E claro que nós não permitimos, claro que nós nunca tentamos. Mas talvez agora, em que nós estamos com as nossas crianças todos os dias, o dia inteiro, esse seja um bom caminho, né? Pelo menos muitos de nós. Eu não consigo me esquecer da mãe esforçada que está aqui num dos comentários mais recentes que estão aparecendo, que não está em casa o tempo todo e que está nas linhas de frente por todos nós, não é? Nos hospitais e tudo. Mas muitos de nós
que estamos com as crianças o tempo todo, podemos aproveitar esse momento para fazer exatamente esse teste, exatamente experimentar isso, não é? Permitir que a criança passe um dia inteiro sem ser interrompida e ver o que é que acontece, não é? Para que a gente consiga fazer essas coisas, para que a gente consiga olhar para a criança e ter paciência para que a gente possa esperar ela terminar o seu trabalho, para que a gente não precise interromper, para que a gente possa aceitar que aquilo que ela precisa fazer não coincide exatamente com o nosso conforto, é necessário ter uma enorme estabilidade interior, né? Essa estabilidade interior é o que vai nos impedir de agir por impulso. E muitas das nossas ações para com a criança são ações por impulso. Então, a gente precisa desenvolver a habilidade de olhar para os nossos impulsos de ação e dizer: oi, eu estou percebendo que você quer levantar e ir lá interromper. E tudo bem você existir. Você pode ficar por aqui. Você vontade de interromper, você pode ficar aqui, tá tudo bem. Mas nós não vamos, tá bom? E a gente pode conversar com os nossos impulsos e dizer: olha, eu entendo que você surja. Você é fruto de anos de mim mesma ou de mim mesmo pensando do mesmo jeito sobre as mesmas coisas. Mas hoje nós estamos fazendo um experimento. Então nós não vamos, tá bom? É claro, Márcia, que se essa criança ficar na TV o dia inteiro, a gente deve buscar outras formas de atividade. Eu acho que falei o suficiente sobre a TV hoje. Mas é claro que nós temos que buscar outras formas de atividade, sim. Essa sugestão da Montessori é de uma época em que a televisão não tinha como ser o centro da casa, porque pouca gente tinha ou porque mal existia televisão. Então, ela não está pensando num mundo rodeado por telas. Se você quiser fazer o teste completo, você pode sair de casa e ir para uma praça ou ir para um parque ou alguma coisa assim e testar, né? Só que hoje em dia a gente não consegue fazer muito isso, a gente tem que ficar mais em casa mesmo. Então nós podemos colocar essa regra para a criança, por exemplo. A televisão a gente só vai assistir agora e depois você fica livre para fazer o que você quiser, né? Tem maneiras da gente dar a volta, tá bom? Tem maneiras da gente encontrar para permitir que a criança tenha a sua liberdade preservada. Pessoal, nós estamos chegando agora no final da nossa meditação de hoje e a gente vai buscar um pouquinho aquela estabilidade da qual a gente precisa. Essa atividade que estamos fazendo é uma meditação com Montessori, que a gente está fazendo todos os dias de manhã, né? E quando é terça-feira, a gente faz as manhãs com Montessori e a gente conversa sobre tópicos bem específicos e aprofunda e explora tópicos bem específicos. Aqui, nas meditações com Montessori, a gente fica um pouco mais à vontade e explora aspectos de Montessori e aspectos da nossa relação com as crianças que tem a ver com a gente por dentro, né? Então não são coisas extremamente práticas, são pontos de partida para a gente se olhar e quem sabe quando toda essa crise passar, a gente possa chegar ao outro lado diferente, transformado, com um novo ponto de vista sobre o mundo. Então, o objetivo dessa atividade é um pouco esse, que a gente tenha a chance de se enxergar um pouco mais. Tá bom? Eu estou aqui pensando e acho que amanhã a gente faz meditação com Montessori um pouco mais tarde, pelo motivo profundo e importante de que eu preciso dormir um pouco mais. Ontem eu fui dormir super tarde por causa do curso que estou tentando fazer online, que vai acontecer online no final da próxima semana, que foi um pedido de um monte de gente e que também foi
uma tentativa minha de traduzir o trabalho que eu já fazia para a internet, para que a gente pudesse continuar tendo conversas mais aprofundadas e tudo. Então, amanhã a gente vai fazer um pouco mais tarde. Vou pensar um pouquinho em que horário e publico aqui no Instagram para todos nós, tá bom? Mas acho que a gente pode pensar umas 9 da manhã, mais ou menos, tá? Mas publico aqui depois. Mas, de toda forma, amanhã a gente pode trabalhar com perguntas e respostas. Então, eu posso vir aqui sem um tema, tá bom? E fico aqui amanhã para vocês chegarem com perguntas e a gente conversar sobre as perguntas que vocês tiverem. Acho que é bem importante que a gente tenha conversas desse tipo. E agora, para a gente encerrar a meditação com Montessori de hoje, a gente vai fazer a nossa respiração atenta. Se você está aqui todos os dias, você já sabe o que fazer, não é? A coluna pode estar reta, os ombros podem ficar bem abertos, tudo isso para que os seus pulmões fiquem bem abertos e fique mais fácil respirar. Se você ficar assim, respirar fica muito difícil porque você tem que vencer o seu pulmão que está todo amassadinho lá dentro. Então, se você ficar um pouco maior, com a coluna um pouco mais reta, os ombros um pouco mais largos, os pulmões ficam um pouco mais livres e respirar fica um pouco mais fácil. Então, tente fazer isso um pouco. E daí, deixe os seus pés bem apoiados no chão. Se você estiver num sofá, fique muito à vontade, mas se você puder, deixe os seus pés muito bem apoiados no chão. A sua coluna bem reta. Sente-se para frente na cadeira. Em vez de ficar sentado lá para trás, todo encostado, tente sentar um pouco mais para frente na cadeira, para também deixar o seu corpo um pouco mais livre. E aí, as suas mãos podem descansar. As suas mãos podem ficar apoiadas na mesa, ou nas suas pernas, ou na cadeira onde você estiver. Deixe aí as suas mãos soltas e relaxadas, os seus ombros soltos e relaxados, como os nossos ombros têm sofrido por causa da nossa tensão e ansiedade. Deixe os seus ombros relaxados também. A coluna reta, a cabeça reta. E os seus olhos podem ficar fechados, mas se você não quiser fechar os olhos, você pode olhar para baixo, assim, para evitar distrações. Se a gente olha reto, tem muita coisa. Então a gente pode fechar os olhos ou olhar para baixo. E agora a gente vai respirar fundo. Essa meditação é para a gente, mas se os filhos de vocês estiverem por perto, eles podem ouvir e participar o tanto que eles quiserem. Tá bom? Inspire profundamente. Sinta o ar entrando pelo nariz. Expire completamente e sinta o ar saindo pelo nariz. Inspire. Expire. Inspirando, eu sinto o ar entrar. Expirando, eu sinto o ar sair. Recite mentalmente enquanto você respira. Inspirando, eu sinto o ar entrar. Expirando, eu sinto o ar sair.
Inspirando, eu acompanho a entrada do ar, do início até o fim. Expirando, eu acompanho a saída do ar com a minha atenção, do início até o fim. Eu percebo que não existe uma separação verdadeira entre o ar entrar e o ar sair. É um movimento contínuo de receber e entregar. Inspirando, eu percebo todo o meu corpo, a posição do meu corpo, os ângulos do meu corpo, as temperaturas do meu corpo. Expirando, eu relaxo o meu corpo. Inspirando, eu percebo todo o meu corpo. Expirando, eu relaxo o meu corpo. Inspirando, eu percebo como estou estável agora. Expirando, eu percebo o bem-estar que a estabilidade traz. Inspirando, estabilidade. Expirando, bem-estar e alegria. Na sua próxima expiração, pode abrir os olhos e voltar. Para a pergunta da Natália sobre a meditação para crianças, eu estou conversando com uma professora muito boa
de meditação para crianças e ela topou vir conversar com a gente. Então agora é uma questão de encontrar a data e de ajudar a mostrar para ela um pouco do trabalho que a gente está fazendo aqui, para que ela pense num roteiro legal para vocês, mas para que ela venha conversar sobre meditação para crianças com vocês aqui no Lar Montessori, por entrevista no Instagram mesmo. Não dá para colocar as duas pessoas aqui conversando. Então ela vem conversar com vocês sobre meditação para crianças em algum momento nos próximos dias, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. É sábado de manhã, poxa vida, e nós fomos 60 pessoas aqui hoje, então é de uma alegria grande para mim, é um contentamento grande para mim, que a gente possa estar junto todo dia de manhã, conversando sobre coisas delicadas e sobre coisas importantes. Todo dia, todo dia, todo dia. Continuem. A gente faz só aqui meia horinha, 40 minutos de manhã, mas nós temos um dia inteiro pela frente. Façam as respirações no resto do dia, recitem os versos no resto do dia. Aproveitem para ter um período de consciência atenta, de atenção plena com a vida, com as crianças. A gente pode emergir desse estágio da humanidade transformado, se a gente assim quiser. Tá bom? Um ótimo dia para vocês, um ótimo começo de final de semana para vocês, muita leveza, muita estabilidade e muita alegria. Até amanhã, pessoal.